Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Meus amados irmãos, é para honrar, é para glorificar o santo nome do Senhor, a qual nos concede tantas maravilhas, tantas bênçãos, tanto amor, tanta misericórdia sobre a vida de todos nós pecadores. Meus irmãos, é para glorificar a Deus que eu venho nessa manhã anunciar aqui a todos vocês, meus seguidores, meus irmãos em Cristo Jesus, 7 estudos, 7 semanas de estudos profundos sobre as 7 igrejas da Ásia. Meu irmão, vamos estudar sobre as 7 igrejas da Ásia. 7 dias corridos, com mensagens poderosíssimas, a qual, meus amados irmãos, vai fortalecer a mim próprio, vai fortalecer você aí do outro lado, vai fortalecer a cada um de nós que buscamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos dê entendimento, que Deus nos guia, nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Mas antes, meu querido, eu quero estar pedindo para você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, Carlos, servo de Cristo, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe, acione o sininho de notificação, comentem à vontade, amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o nosso primeiro estudo, meus amados irmãos, é a primeira carta à igreja de Efésios. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Amém, meus irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 casticais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e se puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castigal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, que dizem ser apóstolos? Vejam só. Um dos principais cuidados de Jesus, ao dirigir sua mensagem final às 7 igrejas, foi preveni-las da apostasia por tolerar falsos mestres, falsos profetas ou apóstolos que distorciam a palavra de Deus ou enfraqueciam seu poder e autoridade nas igrejas. Primeiro, meus irmãos, Cristo ordena que as igrejas
detestem todos os que alegam autoridade espiritual. Segundo, note que Cristo censurou as igrejas de Pérgamo, lá no versículo 14 e 16, e Tiatira, no versículo 20, por acolherem ao invés de resistirem os que eram desleais à verdade e padrões da palavra de Deus. Pastores e seus deveres. Deixaste a tua primeira caridade. Isto se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os efésios tinham por Cristo e sua palavra. Essa advertência, meu irmão, nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer a alguns dos mandamentos e ir aos cultos na igreja não bastam, meus irmãos. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e a sua palavra como um todo. O amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele, em pureza de vida e em amor à verdade. Tirarei o seu castigal. Olha, meu irmão, Cristo rejeitará toda congregação ou igreja que não se arrepender da sua falta de amor, da sua falta de obediência ao Senhor Jesus Cristo, e a removerá do seu reino. Veja o que ele diz no versículo 6: aborreceis as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Meus irmãos, os nicolaítas eram certamente adeptos do ensino de Balaão. E que imoralidade sexual não afeta a nossa salvação em Cristo, meu irmão? O Novo Testamento declara o contrário. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 10. Deus abomina, meu irmão. Deus abomina o ensino herético que diz podermos ser salvos e ao mesmo tempo viver na devassidão. Repelir aquilo, meu irmão, que Deus abomina. É característica principal de quem é leal a Cristo Jesus. No versículo 7 ele nos fala ao que vencer. Aí já é uma promessa, meu irmão, de Deus em nossas vidas. Ele diz: o vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus recebida através da fé em Cristo, experimentou o nosso nascimento e permanece constante na vida sobre o pecado do mundo e Satanás. Primeiro, meu irmão, cercado de muita oposição e apostasia, o vencedor se recusa a conformar-se com o mundo e a impiedade dentro da igreja. Ele ouve e atende aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ele permanece fiel a Cristo até o fim e aceita somente o padrão de Deus para a sua vida cristã. Meu irmão, revelado nas santas palavras. Veja só, meu irmão, ele só aceita o padrão de Deus para a sua vida cristã, revelado na palavra de Deus. Meus amados irmãos, nas igrejas de Deus, o vencedor, e somente o vencedor, comerá da árvore da vida, e ele não sofrerá o dano da segunda morte. Ele receberá o maná escondido e um novo nome no céu, terá autoridade sobre as nações. Seu nome não será removido do livro da vida. Será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos. Ele permanecerá com Deus no seu templo, terá sobre si o nome de Deus
o nome de Cristo e da Nova Jerusalém, e será para sempre filho de Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluias. O segredo, meu irmão, o segredo da vitória é a morte expiadora de Cristo, seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e perseverança no amor de Cristo até a morte. Note, meu irmão, que ou vencemos o pecado, ou vencemos o mundo, ou vencemos Satanás, ou somos por eles vencidos. Ei, para terminar, para acabar aqui, veja só, acabando por sermos lançados no lago de fogo, se nós não vencer o mundo, se nós não vencer a morte, se nós não vencer Satanás, eles vão vencer nós. E eles vão nos lançar no lago do fogo. Então, meu irmão, não há grupo neutro neste mundo, nesta guerra. Amém? Glória a Deus, aleluias. Que estudo poderoso, que estudo magnífico, que Deus tremendo é esse a qual nós servimos, a qual nós louvamos, engrandecemos. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, esse é o nosso primeiro estudo das 7 cartas para as igrejas de Efésio. As 7 cartas às igrejas da Ásia. Amém, meus irmãos? Essa foi a primeira carta à igreja de Efésio. Meus irmãos, esse estudo vai ser poderoso em nossas vidas, meus irmãos. Acompanhem, vocês não vão se arrepender. Amém? Aqui nós vimos, meu irmão, que nós precisamos deixar para trás tudo que não nos edifica, tudo que nos tira do foco. E aqui a promessa de Deus para a nossa vida, que se nós vencemos o pecado, o mundo e Satanás, nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Mas se nós não vencemos, nós seremos jogados no lago de fogo. Então, meu irmão, não há grupo neutro. Então, vamos para cima. Amém? Glória a Deus, aleluias. Essa é a mensagem dessa manhã, meu irmão. Aqui começa o nosso primeiro estudo. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos usando, nos abençoando, nos dando força e sabedoria para continuar esse estudo poderosíssimo, as 7 cartas para as igrejas da Ásia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Amanhã iremos aqui postar o nosso segundo estudo, a segunda carta à igreja de Esmina. Glória a Deus. Vai ser bênção, meu irmão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus venha conceder paz, saúde e prosperidade na vida de todos, em nome de Jesus. Caro servo de Cristo, ou mensageiro da palavra do Senhor.